Toda vez que a estagiária pegava café, o rico saía da sala e voltava sem cinto. O clima na empresa era um mistério à parte. Júlia, a nova estagiária, começava todos os dias sua rotina com uma bandeja de café fumegante em mãos. O aroma do café fresco flutuava pelo ar, mas um toque de nervosismo deixava seus dedos trêmulos. Era impressionante como cada xícara poderia ser mais pesada que um elefante em suas mãos quando o olhar daquela figura misteriosa a observava. O milionário que dominava a sala da diretoria, conhecido apenas por ser um homem de negócios de palavras raras e sorrisos enigmáticos, tinha o poder de transformar a brevidade de um intervalo em uma cena digna de um drama psicológico. Toda vez que Júlia cruzava a porta, algo na atmosfera mudava. O homem levitava para longe da mesa, como se uma força invisível o puxasse, enquanto ela passava com o coração disparado. Assim que a porta se fechava, um silêncio ensurdecedor dominava o ambiente. Mas havia algo a mais, um padrão inquietante que ninguém queria encarar. As horas passavam e a inquietação de Júlia crescia. O olhar cerceador daquele homem a deixava insegura. Para esconder seu desconforto, começou a usar casacos maiores, como se eles pudessem proteger não só seu corpo, mas também o seu coração. Cada dia se tornava uma batalha. A bandeja balançava em suas mãos. E o café, que deveria ser um gesto simples, tornava-se uma provação. Os comentários sobre a estranha dinâmica envolveram a equipe em um emaranhado de sussurros e olhares. Mas tudo se intensificou quando uma câmera no corredor, supostamente vigilante, desapareceu após uma semana de filmagens. Então, em um dia qualquer, Júlia desapareceu. Ninguém sabia para onde tinha ido, e a sala da diretoria ficou permanentemente vazia em seu lugar. As máquinas de café, uma vez constantemente abastecidas por ela, pareciam agora apenas um lembrete de algo perdido. Meses se passaram, até que um envelope sem remetente. Ao abri-lo, a diretoria deparou-se com detalhes aparentemente inofensivos, mas que logo se transformaram em segredos que todos prefeririam manter ocultos. O milionário, agora uma figura oculta nas sombras do prédio, não era mais apenas um enigma. Sua presença se tornara parte de uma trama cada vez mais densa e obscura. O que realmente havia acontecido durante aquelas horas silenciosas e repletas de cafés quentes? E por que ninguém parecia disposto a responder? Enquanto a cadeira do milionário permanecia vazia, o silêncio ameaçador contava histórias que estavam longe de terminar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que manda. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala da diretoria parecia denso, quase palpável. O envelope perdido pesava na mesa, mas a atenção coletiva estava em outro lugar. Nos corredores, sussurros se intensificavam. O que teria acontecido com Júlia? O milionário, agora identificado apenas como uma sombra de seu antigo eu, se tornara um enigma aterrador. Naquela manhã, enquanto a equipe se aglomerava perto da máquina de café, um som inesperado ecoou. Um alerta. As luzes piscavam e um aviso sonoro soava. Com um estalo, a tela nas paredes da sala se iluminou. O que ninguém esperava era que a transmissão era ao vivo. Uma câmera ocultada revelava uma verdade chocante, e lá estavam imagens de Júlia,
claramente aflita, fugindo, mas ao seu lado estava o homem que todos conheciam como o rico, a figura enigmática, agora completamente exposta. O ar esgotou-se. Como isso é possível? Alguém murmurou. Em pé, os rostos empalideceram, enquanto imagens e palavras se desenrolavam na tela. Ela não estava fugindo. Estava sendo monitorada, vigiada. E então, a reviravolta seguinte. Júlia, em sua desordem emocional, havia se infiltrado em um esquema de espionagem corporativa. Aqueles momentos tensos no corredor, a troca estranha de cintos e a ausência mágica das câmeras eram apenas a ponta do iceberg. Era tudo uma armadilha montada pelo próprio milionário, que havia orquestrado tudo. O que você está fazendo, Júlia? A pergunta pairou ameaçadora. O rosto do milionário aparecia em close na tela. Ali ele sorria. Mas não era o sorriso caloroso que encantava a todos. Era um sorriso de controle, de dominação. As reações se tornaram tumultuadas. Olhares de incredulidade ricocheteavam entre os presentes. Ela sabia, ela sempre soube. Fragmentos de vozes se erguiam como uma onda de choque, rasgando o silêncio. O medo tomou conta, como o frio que aperta o peito. Até mesmo o RH, um pilar de estabilidade, começava a tremer nas fundações. Mas por quê? Uma colega, Clara, perguntou com a voz trêmula. Por que ela faria isso? As murmurações próximas viraram gritos de horror à medida que as revelações se desdobravam. Júlia não era apenas uma estagiária inocente. Ela estava envolvida em algo muito mais sinistro do que ninguém imaginava. Foi ali que um segundo vídeo apareceu, e a equipe viu o que ninguém jamais sonhou. Uma reunião secreta, onde o milionário discutia planos para aliciar dados de concorrentes. Júlia não estava apenas implicada. Ela era a ponte perfeita, alguém que facilmente passaria despercebida. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas deixavam um gosto amargo de traição no ar. Com isso, o ambiente esquentou. O que parecia apenas um mistério de café se transformou em um escândalo instantâneo. As linhas se embaralhavam. Ela era uma cúmplice, e o milionário, o mestre da manipulação, era quem realmente movia as cordas. Uma onda de indignação se espalhou. O que fazer diante de um desfio tão audacioso? As alianças estavam mudando, e a atmosfera densa deixava claro que não havia volta. Precisamos falar com ela. Precisamos entender isso. O burburinho tomou conta da sala. E ao mesmo tempo, no fundo do coração, a esperança de um desfecho justo se esvaía. As reações eram impulsivas, o pânico dominava. Mas a pergunta que todos sabiam que não podia ser evitada era: quem era realmente Júlia? Cada um começou a se questionar. Foram enganados por quem menos esperavam? E o que mais estava naquele envelope na direção vazia da mesa? A tensão crescia, e a incerteza tornava-se a única certeza. Este não era o fim, mas apenas o começo de um novo capítulo. O ambiente estava elétrico. As vozes ecoavam enquanto os rostos na sala da diretoria passavam de incredulidade a pânico. O vídeo revelava a verdade crua. A tensão se acumulava como um balão prestes a estourar. O que fazer agora? O que fazer com Júlia? As pessoas começaram a se mover, nervosas, sem saber para onde ir. Clara, ainda paralisada perto da máquina de café, segurava um copo trêmulo. O líquido quente quase transbordava. O que a gente faz? Como vamos lidar com isso? A pergunta dela pairou na janela embaçada, mas ninguém tinha as respostas. Enquanto o tumulto aumentava, um forte barulho ecoou pela porta da sala, como se algo houvesse batido forte. O som fez todos virarem a cabeça. A porta se abriu para revelar Laura, a chefe de segurança da empresa. Seu olhar estava tenso. Precisamos falar agora. A equipe se espremeu para ouvir, mas Laura não precisava de muito tempo para captar a atenção. Acabamos de receber um aviso muito sério.
O pânico voltou à tona. O prédio, ele pode estar em perigo. Perigo? Como assim? Alguém gritou, e o murmúrio se espalhou. Recebemos uma ameaça. Um grupo quer invadir a empresa, e eles têm informações sobre o que está acontecendo aqui. Eles sabem sobre Júlia. A revelação caiu como uma bomba. O medo agora era palpável. Todos respiravam com dificuldade. Laura prosseguiu. Eles disseram que se não fizermos o que pedem, tudo será exposto. Toda a operação, tudo. O alvoroço explodiu novamente. Mas como? Como eles souberam? Clara perguntou, a voz baixa e apavorada. Precisamos agir. Temos que nos reunir e pensar em um plano. Laura olhou para todos com um ar de urgência. Mas isso não é tudo. O milionário, a presença dele aqui não é coincidência. Ele queria que isso acontecesse. Os olhos se arregalaram. Eles olhavam uns para os outros, lembrando das trocas de cintos, das câmeras que misteriosamente desapareceram. O milionário, sempre distante, poderia ser o cérebro por trás de tudo. Mas o que ele ganharia com isso? Precisamos encontrá-lo. Precisamos conversar com Júlia também. Onde ela está? O tom de Clara era desesperado. O silêncio voltou a dominar a sala, como um manto pesado. Foi nesse momento que um novo aviso ressoou pela sala, mas desta vez era um alerta de emergência. As luzes se apagaram, deixando tudo na penumbra. A única iluminações eram as telas dos monitores, que ainda exibiam a imagem de Júlia com o milionário. Fogos de artifício de luzes piscantes refletiam no rosto de todos. E como se um filme tivesse mudado de cena num estalo, um grupo de homens encapuzados invadiu a sala. A determinação em seus olhos gelou o sangue de quem estava ali. As vozes se tornaram gritos, mas o mais chocante estava prestes a acontecer. Um dos encapuzados se aproximou da tela e, após algumas digitadas rápidas, a imagem mudou. Júlia não estava mais no vídeo fugindo. Agora, ela aparecia em uma reunião com os invasores. Ela estava rindo, conversando. A expressão dela não era de medo, mas de cumplicidade. A traição agora parecia ser dela também. O que, como, por que ela estava com eles? A sala virou um caos, as perguntas não tinham fim, e o desespero se espalhou por cada canto. O que realmente acontecia nessa empresa? Cada um ali se perguntava se poderiam confiar em alguém. A visão de Júlia, em aliança com os encapuzados, foi um golpe arrasador. O controle foi perdido, e a verdade que todos pensaram conhecer se desfazia como fumaça. Agora, a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava por trás de tudo isso? E o que Júlia realmente planejava? A tensão se intensificou, e o futuro de todos na sala se tornava cada vez mais incerto. O silêncio que se seguiu era como um presságio de um vendaval. A pergunta ecoava: quem era realmente Júlia? Todos estavam prestes a descobrir. O ar na sala estava pesado. As sombras dançando nas paredes, enquanto o caos se desenrolava diante dos olhos atônitos da equipe. Júlia aparecia em uma tela, ao lado dos encapuzados, suas risadas ecoando e quebrando o silêncio gelado que dominava a sala. Ninguém sabia o que fazer. Os olhares se entrelaçavam, repletos de confusão e traição, mas ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Um dos encapuzados, cujo olhar oculto por uma máscara deixava mais perguntas do que respostas, se aproximou da tela. O barulho do teclado soou como um trovão. Ele digitou rapidamente e, de repente, a imagem mudou. Não se tratava mais de Júlia ali. Agora, a tela mostrava um vídeo diferente. Um registro escondido. Era uma reunião onde o milionário falava com uma pessoa que ninguém na equipe reconhecia. Uma figura que parecia familiar, mas distante. Demorou, não é?
A figura dissera, e aquele tom de voz para alguns era como um estalo de dedos, uma revelação que explodiu em mente como fogos de artifício. Era a voz de Laura, a chefe de segurança. O que estava acontecendo? O caos se intensificou. Como ela, Dot, uma colega balbuciou. A feição de Clara contorcia-se em perplexidade, e os murmúrios da equipe tornaram-se rugidos. A traição estava muito mais perto do que imaginavam. Laura sempre esteve por trás de tudo. Mas o que era ainda mais alarmante? No vídeo, Laura não apenas discutia segurança. Ela estava dando instruções, como se estivesse organizando um plano elaborado. Um plano que envolvia Júlia, mas também os próprios membros da equipe. A conexão era quase palpável. O rosto de Laura, antes tão confiável, agora estava envolto em sombras. Os informantes, as trocas de cintos, a vigilância constante. Todos eram ferramentas em um jogo muito maior. Isso é impossível! Você está de brincadeira! Alguém gritou, mas o choque era compartilhado em cada rosto. Os membros da equipe, que acreditavam que se conheciam bem, estavam agora perdidos em um labirinto de traições. A tensão estava no ar, o pânico borbulhava, e ninguém conseguia se mover. Laura avançou para o grupo, seus olhos se fixando em cada um deles. Precisamos unir forças. Eles estão aqui por uma razão. E se não agirmos rapidamente, todos nós estaremos em perigo. Sua voz, ainda firme, agora soava quase como uma súplica. Mas o terror surgiu, pois a confiança se esvaía como areia entre os dedos. Quem estava realmente do lado de quem? As luzes piscavam e o clima incendiava-se. Os encapuzados pareciam se preparar para agir. Foi então que um terceiro som irrompeu, uma explosão à distância. O barulho reverberou pela parede, um estrondo profundo que sacudiu a edificação até seus alicerces. A equipe ficou em choque, os pensamentos borbulhando, a adrenalina preenchendo o espaço. Saída, agora! Gritou um dos encapuzados, e os rostos horrorizados da equipe foram empurrados para a porta de saída. Todos correram, mas Júlia ficou, seus olhos fixos na tela. O que estava por trás disso tudo? A verdadeira extensão do plano. Quem era Laura realmente? E a última coisa que viu antes de tudo se embaralhar foi a silhueta de Laura atrás dos encapuzados sorrindo. Naquele momento, a pergunta pairava no ar. Até onde o jogo de manipulação ia? Quem tinha realmente armado todo esse plano? A fuga se tornara apenas o começo de algo maior. E o que se revelaria a seguir poderia devastar não só a empresa, mas a própria vida de todos ali. Desesperados por respostas, a corrida fora da sala foi apenas um prenúncio do que estava por vir. O que mais poderia eles descobrir? O que realmente significava estar no centro de toda aquela traição? Assim, todos eram levados por uma corrida contra o tempo, e a incerteza se tornava ainda mais mortal. O ar na sala estava pesado, as sombras dançando nas paredes, enquanto o caos se desenrolava diante dos olhos atônitos da equipe. Júlia aparecia em uma tela ao lado dos encapuzados, suas risadas ecoando e quebrando-o. O pânico se espalhava como fogo em palha seca. Ninguém sabia o que fazer. Os olhares se entrelaçavam, repletos de confusão e traição. Mas ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Um dos encapuzados, seus olhos secretos por trás da máscara, se aproximou da tela. O barulho do teclado soou como um trovão. Depois de algumas digitadas rápidas, a imagem mudou. Agora, a tela mostrava um vídeo diferente. Um registro escondido. Era uma reunião onde o milionário falava com uma pessoa que ninguém na equipe reconhecia. Mas a voz soava familiar.
Um frio na barriga tomou conta de Clara. Demorou, não é? A figura dissera, assim que a imagem se estabilizou. O momento de silêncio, como se todos respirassem a mesma dúvida. Então, o estalo, aquele tom de voz. Era Laura, a chefe de segurança que parecia tão digna de confiança. O que estava acontecendo? O caos se intensificou. Como isso? Alguém balbuciou. O rosto de Clara contorcia-se, a indignação crescendo. Laura, que sempre foi a responsável pela segurança, estava ali, orquestrando tudo. As imagens revelavam uma conspiração muito mais profunda do que qualquer um havia imaginado. No vídeo, Laura não apenas discutia segurança, ela estava dando instruções como se estivesse organizando um plano elaborado. Precisamos agir rapidamente ou o alvo escapará. Seu tom era frio e calculista. Os membros da equipe, que acreditavam se conhecer, estavam agora perdidos num labirinto de traições. O pânico tomava conta de cada canto, enquanto a adrenalina pulsava em cada coração. E então, como se o universo quisesse lhes dar um empurrão, um estrondo distante sacudiu a sala. A tremedeira se espalhou enquanto todos se perguntavam o que estava acontecendo. O alerta de segurança ecoou. Emergência! Evacuação imediata! O prédio está em risco! A luz começou a piscar. E naquele instante, tudo desmoronou. Um dos encapuzados gritou: Vamos! Precisamos sair agora! Mas antes que o grupo pudesse se mover, a parede ao fundo se desfez em uma nuvem de poeira e destroços. Uma passagem subterrânea se revelava. Uma ocasião de fuga ou uma armadilha? Mas o mais chocante ainda estava por vir. Júlia avançou para a tela, agora com uma expressão séria, seus olhos fixos nos colegas. Desculpem, mas eu não sou quem vocês pensam que sou. Aquela frase fez a sala parar. O mundo desmoronou. Júlia não era apenas uma estagiária. Ela era verdadeiramente por trás de toda a operação. O que? Como você pôde? Clara exclamou, o constrangimento e a traição se misturando em seu tom. O choque engrenava a sensação de que cada confiança destruída era como uma facada. A máscara de Júlia caiu, revelando uma pessoa forte e decidida. Laura e eu, nós trabalhamos juntas. Essa empresa é apenas uma parte do plano maior. Eles precisam dos documentos sigilosos que vocês guardam aqui. E eu sou a única que pode recuperá-los. As palavras dela ecoaram como um trovão, trazendo uma nova onda de pânico. Agora, todos estavam sendo manipulados de uma forma muito mais profunda do que imaginavam. O clima mudou. O grupo, antes unido, agora se fragmentava. A confiança se dissipando como a fumaça. Júlia, que parecia tão inocente, era a verdadeira traidora. A sala estava em chamas. Vamos, temos que sair! Gritou um dos encapuzados, arrastando Júlia enquanto ela olhava para o grupo, quase como se esperasse que alguém a defendesse. Aquelas palavras finais ecoaram, e num piscar de olhos, a porta levou os intrusos para uma nova dimensão do jogo de poder. Todos parados, sentindo a traição tomar conta. Mas, na confusão, uma pergunta pairava no ar. Quem era realmente a Júlia? E o que mais estava escondido atrás daquela cortina de mentiras? Os rostos na sala mostravam medo e desespero. E no fundo, a única certeza era que esta era a primeira reviravolta de muitas. A corrida estava só começando. O ar na sala estava pesado. As sombras dançavam nas paredes, enquanto o caos se desenvolava diante dos olhos atônitos da equipe. Júlia aparecia na tela ao lado dos encapuzados, suas risadas ecoando e quebrando o silêncio gelado que dominava o ambiente. O pânico se espalhava como fogo em palha seca. Ninguém sabia o que fazer. Os olhares se entrelaçavam, repletos de confusão e traição, mas ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Um dos encapuzados, seus olhos secretos atrás da máscara, se aproximou da tela.
O barulho do teclado soou como um trovão. Depois de algumas digitadas rápidas, a imagem mudou. Agora a tela mostrava um vídeo diferente, um registro escondido. Era uma reunião onde o milionário falava com uma pessoa que ninguém na equipe reconhecia. Mas a voz soava familiar. Um frio na barriga tomou conta de Clara. Demorou, né? A figura dissera assim que a imagem se estabilizou. Um momento de silêncio, como se todos respirassem a mesma dúvida. Então, o estalo. Aquele tom de voz. Era Laura, a chefe de segurança que parecia tão digna de confiança. O que estava acontecendo? O caos se intensificou. Como isso? Alguém balbuciou. O rosto de Clara contorcia-se, a indignação crescendo. Laura, que sempre foi a responsável pela segurança, estava ali, orquestrando tudo. As imagens revelavam uma conspiração muito mais profunda do que qualquer um havia imaginado. No vídeo, Laura não apenas discutia segurança. Ela estava dando instruções, como se estivesse organizando um plano elaborado. Precisamos agir rapidamente, ou o alvo escapará. Seu tom era frio e calculista. Os membros da equipe, que acreditavam se conhecer, estavam agora perdidos num labirinto de traições. O pânico tomava conta de cada canto, enquanto a adrenalina pulsava em cada coração. E então, como se o universo quisesse lhes dar um empurrão, um estrondo distante sacudiu a sala. A tremedeira se espalhou enquanto todos se perguntavam o que estava acontecendo. O alerta de segurança ecoou. Emergência, evacuação imediata. O prédio está em risco. A luz começou a piscar, e naquele instante, tudo desmoronou. Um dos encapuzados gritou: "Vamos, precisamos sair agora!" Mas antes que o grupo pudesse se mover, a parede ao fundo se desfez em uma nuvem de poeira e destroços. Uma passagem subterrânea se revelava, uma ocasião de fuga ou armadilha. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Júlia avançou para a tela, agora com uma expressão séria, seus olhos fixos nos colegas. "Desculpem, mas eu não sou quem vocês pensam que sou." Aquela frase fez a sala parar. O mundo desmoronou. Júlia não era apenas uma estagiária. Ela era verdadeiramente por trás de toda a operação. "O quê? Como você pode?" Clara exclamou, o constrangimento e a traição se misturando em seu tom. O choque engrenava a sensação de que cada confiança destruída era como uma facada. A máscara de Júlia caiu, revelando uma pessoa forte e decidida. "Laura e eu, nós trabalhamos juntas. Essa empresa é apenas uma parte do plano maior. Eles precisam dos documentos sigilosos que vocês guardam aqui. E eu sou a única que pode recuperá-los." As palavras dela ecoaram como um trovão, trazendo uma nova onda de pânico. Agora, todos estavam sendo manipulados de uma forma muito mais profunda do que imaginavam. O clima mudou. O grupo, antes unido, agora se fragmentava, a confiança se dissipando como a fumaça. Júlia, que parecia tão inocente, era a verdadeira traidora. A sala estava em chamas. "Vamos, temos que sair!" gritou um dos encapuzados, arrastando Júlia enquanto ela olhava para o grupo, quase como se esperasse que alguém a defendesse. E foi quando, em meio ao tumulto, uma explosão ensurdecedora sacudiu as fundações do prédio. As janelas tremeram, e o muro desabou com um arroto devastador. Todos tremeram. O pânico agora tomou uma nova forma. Quando a poeira sentou, uma figura familiar surgiu no meio da confusão. Era o milionário. Ele estava ali, mas não sozinho. Ao seu lado, um homem de terno escuro, mas ainda mais surpreendente. Clara, a colega tão próxima, estava ao seu lado. A revelação foi um tapa forte na cara. Como ela estava ali? O olhar dela era frio e calculista, como se estivesse esperando esse momento. Vocês pensaram que a confiança era o escudo? Que estavam a salvo?
que eram apenas peças neste tabuleiro? Clara sorriu e o sorriso era sombrio. As reações se tornaram tumultuadas. O que isso significava? Clara era parte de tudo isso. Um milhão de perguntas borbulhava. O jogo se tornou muito mais complexo. As alianças que pensavam ter eram apenas ilusões, e a verdadeira batalha pela sobrevivência estava apenas começando. E com tudo isso, a única pergunta que pairava era: quem realmente eram as alianças nesse jogo mortal? Não havia mais espaço para dúvidas. O que mais estava escondido nas sombras? A corrida estava só começando. O ar na sala estava pesado e a tensão era palpável. Clara, Laura e o milionário trocavam olhares que pareciam faíscas. Júlia tinha sido desmascarada. E agora, o que parecia um jogo de xadrez se transformava em um caos total. Os encapuzados pareciam prontos para agir. Seus movimentos rápidos e decisivos. Tempo é tudo. Precisamos sair, alguém gritou, mas antes que pudessem se mover, o inesperado aconteceu. Uma explosão estrondosa rachou o ambiente, não do lugar que parecia ameaçado, mas da própria tela do monitor. A imagem se estilhaçou em uma chuva de pixels, e um novo vídeo começou a piscar, revelando uma cena muito mais sombria. Era uma filmagem de segurança, mostrando pessoas conhecidas, os membros da equipe em conversas secretas. Mas o que deixou todos sem ar foi o rosto de alguém inesperado. O CEO da empresa Daniel. Sabem o que fazem? A voz de Daniel ecoou, firme e autoritária. O vídeo mostrava Clara e Laura se reunindo clandestinamente com ele, discutindo planos para manipular não apenas o mercado, mas também cada um dos seus colegas. A situação está sob controle. Nós os temos onde queremos, dizia Daniel, um sorriso cruel interrompendo sua fala. O caos na sala da diretoria se transformou em desespero. Não, isso não pode ser real! Alguém gritou, enquanto olhares se cruzavam, tentando compreender a que ponto a traição havia chegado. Espionagem corporativa, manipulação e agora o próprio CEO envolvido. Cada um se perguntava em que jogo estavam. E então, a verdade se desenrolou. Laura era verdadeiramente uma marionete que sempre parecia confiante, mas que atuava sob ordens de Daniel. Clara não era a única cúmplice. Todos estavam envolvidos de algum modo. Mas o que impressionava era o quanto eles eram manipuláveis. O que era crime e o que era lealdade. A sala virou um sussurro de confusão. Mas o impacto maior veio quando uma máscara finalmente caiu. Clara, que parecia ser uma sobrevivente no meio de todo esse jogo, riu. Vocês achavam que 4 pessoas decidiram isso sozinhas? Sempre foram apenas ferramentas. Ferramentas para um novo plano. E isso não envolve vocês. Aquela risada ecoou como um grito de triunfo. Vocês eram apenas peões no nosso tabuleiro. Os olhares ficaram paralisados. O chão parecia tremer sob seus pés e a realidade se fragmentava. Todos, ao longo do tempo, haviam se transformado em peças de um quebra-cabeça manipulado por mentes muito mais astutas do que poderiam imaginar. E a questão agora era: como eles se protegeriam de quem pensavam que eram seus aliados? No meio do tumulto, um aviso soou. Portas trancadas, preparação para evacuação. Um frio cortante perpassou a sala. O caos, antes fora de controle, agora parecia dar sinais de um plano ainda mais maligno. O que quer que estivesse vindo a seguir, ninguém estava preparado. Júlia, você precisa escolher de que lado está, Clara gritou. Mas Júlia, envolta em sentimentos contraditórios, olhou para Laura e Daniel em choque. O tempo parecia desacelerar, como se todos aguardassem uma decisão que poderia mudar tudo. A tensão no ar era tão densa que poderiam cortá-la com uma faca. Se não formos rápidos, todos nós estaremos perdidos.
O aviso ecoou de novo e, nesse momento, um som profundo reverberou pelo prédio. Era como se uma energia ameaçadora se preparasse para se manifestar. Em um instante, um burburinho começou. Ruídos ensurdecedores, sombras se movendo rapidamente. Era como se o próprio prédio estivesse se tornando parte do plano de Daniel. E então, a última reviravolta. Um grito irrompeu na sala. Não um grito de um humano, mas algo vindo do fundo do prédio, algo que ninguém poderia ter previsto. O chão tremeu e um novo túnel se abriu, revelando uma passagem secreta. Agora, temos que decidir rápido. O que fazemos? Júlia olhou em volta, a incerteza cravada em seu coração. E nesse momento, todos perceberam que a luta pela sobrevivência estava apenas começando. O que acontece se entrarmos? Quem realmente será meu aliado? Essas perguntas ecoavam pela sala enquanto a porta do túnel se abria, revelando uma escuridão profunda à espera. A única certeza era que a verdadeira batalha estava prestes a começar, e cada um deles precisaria enfrentar não apenas o inimigo, mas também a si mesmos. O ar na sala estava pesado. As luzes piscavam e a tensão era palpável. O túnel se abria, uma escuridão profunda à espera. Júlia, apática, olhava para os encapuzados e Clara tinha um sorriso estranho no rosto, como se tudo estivesse se desenrolando conforme o planejado. O que fazemos agora? A pergunta ecoou na sala, mas ninguém parecia ter uma resposta. Então, um estrondo cortou o ar. A porta do túnel se fechou com um baque, como se uma força invisível a pressionasse. O som reverberou, e um estremecimento percorreu o chão. Os encapuzados trocaram olhares nervosos, e Clara gritou: "Preciso que todos fiquem calmos. Essa não é a hora de entrar em pânico." Mas o tom dela não refletia calma. Havia uma ansiedade oculta. "O que foi isso?" Alguém perguntou. E o medo estava claro nos olhos de cada um. Júlia sentiu sua respiração acelerar, um nó se formando na garganta. O pânico estava prestes a explodir. Foi nesse momento que um grito interrompeu a tensão. Laura, a chefe de segurança, estava caindo no chão. Ela se contorcia, as mãos segurando a cabeça como se estivesse lidando com um terrível pesadelo. "Está doendo!" Ela conseguiu gritar entre os gemidos, e a sala se encheu de murmúrios aflitos. Todos olharam para ela. O que estava acontecendo? A cada segundo, as convulsões de Laura se tornavam mais intensas. Os encapuzados se aproximaram, mas em vez de ajudar, parecia que estavam à espera de algo. Júlia franziu a testa, confusa. "Precisamos chamá-lo!" gritou um dos encapuzados, e de repente, o tom de urgência iluminou a sala. "Chamá-lo?" Clara questionou, a voz quebrando. "Chamá-lo quem?" O olhar dela se tornou apavorado. O que mais havia por trás da versão da história que conhecíamos? E então, Laura soltou um grito que ressoou como um trovão. "Ele está chegando!" A sala ficou em silêncio, e Júlia sentiu o ar rarefazer. Foi um grito de desespero, não de dor. Aquilo não fazia sentido. O que significava? A porta se abriu abruptamente, e uma figura imponente entrou na sala. Era Daniel, o CEO. Mas algo estava errado. Seu olhar era diferente. Os olhos antes penetrantes agora brilhavam em um tom sobrenatural. E a presença dele parecia carregar uma energia opressora que fez a pele de Júlia arrepiar. "Como vocês ousam questionar minha autoridade?" A voz de Daniel ecoou, profunda e carregada de desprezo. O que estava acontecendo? De repente, tudo fez sentido de uma maneira inesperada. "Laura, você sempre foi minha, meu projeto, meu experimento. Vocês não perceberam? Estávamos jogando um jogo muito mais longo, um que envolvia poder, controle, e agora a verdadeira fase começa." As palavras dele cortavam como uma lâmina. O estalo foi instantâneo. O ambiente que estava turvado agora se tornava um caldeirão de revelações.
Daniel não era apenas o chefe, ele era o cérebro por trás de uma manipulação muito maior. A conexão silenciosa entre Laura e ele agora fazia sentido. Clara, aliada inesperada, olhava com reverência, quase como se estivesse adorando uma figura cultuada. O choque da traição do CEO sacudiu a sala e Júlia ficou paralisada. Vocês foram ferramentas, e as ferramentas têm seu uso. E agora, o verdadeiro plano está em andamento, e vocês fazem parte dele. Se não se juntarem a nós, estarão todos condenados. As palavras de Daniel foram um aviso sombrio. O pânico transbordou. Não! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, mas seus olhos brilhavam de excitação. Em um movimento rápido, ela avançou para se juntar a Daniel, como se estivesse em transe. Júlia sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Quem estava de um lado e quem estava do outro? O mundo estava se desmoronando. A sala estava mergulhada em desespero, e ao ver o desenrolar dos eventos, uma única pergunta ecoava na mente de cada um. Até onde isso poderia ir? O que mais eles não sabiam? A tensão estava no ar, e a única certeza era que o jogo estava apenas começando. O ar na sala dava carregado. As luzes tremulavam e a tensão pulava entre eles como uma corda prestes a partir. Júlia, atordoada com a revelação de Daniel, olhava para Laura, que se contorcia de dor, e para Clara, que exibia um sorriso grotesco de satisfação. O verdadeiro jogo começa agora. As palavras dele cortaram o silêncio como um punhal. Mas o que você fez com ela? Júlia perguntou, sua voz tremendo enquanto o medo a envolvia como uma neblina fria. A agonia em Laura aumentava, e o rosto dela exibia uma palidez mortal. Daniel sorriu, um sorriso sem calor, como quem prepara um espetáculo. Você ainda não entendeu, sua tola. Laura é parte do meu plano. E você também agora. A sala estava gelada. Júlia podia sentir seu coração disparar, pulsando em um ritmo frenético. Enquanto olhava nos olhos de Daniel, uma onda de inquietação a dominava. O que ele realmente queria? Por que suas palavras pareciam ecoar como um alerta sombrio? A verdade pairava no ar, pesada e sufocante. E foi aí que tudo mudou. Um som profundo ressoou e a sala pareceu tremer. O chão vibrou sob os pés deles, fazendo com que alguns dos encapuzados se unissem em círculo, enquanto outros voltavam a olhar para Daniel, como um lobo que prepara um golpe final. Ele está vindo, murmurou Laura entre gemidos. Júlia sentiu um calafrio. Quem? Sua necessidade de respostas era avassaladora. A porta se abriu com um estalo, como se uma força invisível a empurrasse. E aí, uma figura imponente entrou. Era outra mulher, alta e com um ar familiar, mas ninguém conseguiu identificar. A sala congelou. A expressão de Clara mudou instantaneamente, e uma gota de suor escorreu pela sua têmpora. Não pode ser! Ela sussurrou, completamente assustada. Baixe com calma, seu olhar percorrendo a sala. Então, um sorriso enigmático surgiu em seu rosto, revelando um brilho de reconhecimento. Surpresa! Achou que estivesse tudo sob controle? A verdade é que eu sempre estive mais perto do que vocês imaginavam. A sala encheu-se de murmúrios. A nova figura não apenas parecia conhecer os segredos que todos temiam. Ela era a arquétipa manobra do jogo. A ficha caiu. Ela era a irmã de Daniel, perdida há anos e sobre quem todos tinham ouvido rumores. Sofia, Clara finalmente disse, seu tom balançando entre choque e medo. Como você pôde voltar? Sofia olhou para Clara e suas palavras foram um golpe. Voltei porque é hora de resolver velhos negócios. Daniel, você sempre foi o mestre do engano, mas a sua hora chegou. O ar ficou pesado novamente. Júlia não conseguia acompanhar. As peças não se encaixavam mais. Se Sofia era aliada de Daniel, por que ela o estava confrontando?
A borboleta está mexendo suas asas, Daniel. O que você fez com Laura não será perdoado, Sofia declarou. E então surgiu uma briga visível entre eles. Os encapuzados estavam em alerta, prontos para agir. E o que aconteceu a seguir foi o que ninguém podia prever. Com um movimento brusco, Laura ergueu-se, não mais parecendo a mulher frágil que estava antes. Ela se transformou, a energia que a consumia revelando um poder que ninguém imaginava. Você não pode me controlar, nunca. E antes que pudesse perceber, uma explosão de luz iluminou a sala, lançando todos para trás. A sala se transformou em um colapso de gritos e sombras. Júlia tentava se erguer do chão, confusa e apavorada. Os encapuzados se dispersaram, enquanto os olhares se cruzavam novamente. O que estava acontecendo? Quais segredos mais estavam guardados por trás daquela cortina de mentiras? Daniel, ainda em pé, tremia de raiva, seus olhos iluminados por algo que parecia além da realidade. Isso não acabou, Sofia. Este é apenas o começo. A tensão redobrava, e a sala, agora um caos, estava à beira de um desfecho inimaginável, enquanto a poeira assentava e o silêncio voltava lentamente. Uma nova pergunta surgia no ar. O que mais estava escondido? E quem entre eles realmente tinha o controle sobre o jogo? A verdade estava pronta para ser revelada, mas em meio a toda a confusão, a única certeza era que a batalha estava apenas começando. O cenário estava pegando fogo. A sala era um verdadeiro campo de batalha. Gritos, confusão e desespero. Júlia olhou ao redor, coração acelerado, quando as luzes tremeluziram, quase como se o próprio edifício estivesse inchando de tensão. Daniel, com seu ar ameaçador, se aproximou. A presença dele fazia o estômago de Júlia revirar. Mas Sofia, a irmã perdida, se ergueu como uma tempestade, desafiando-o. Não vamos permitir que seu plano saia como você quer. Ela gritou, e Laura se contorceu, repleta de dor e raiva. Essa empresa e todas as suas mentiras não me controlarão mais. O que começou como um jogo de poder, agora virou uma luta pela sobrevivência. Júlia sentiu um nó na garganta. A adrenalina percorria suas veias quando a sala tremeu com mais uma explosão. As paredes vibravam e os encapuzados estavam em alerta máximo, preparados para agir a qualquer momento. Precisamos unir forças. Daniel quer que nos dividamos. Júlia protestou e a verdade ecoou na sala. Mas Clara, com um olhar de determinação imperturbável, se virou para Júlia. Você está com eles ou comigo? E o silêncio se instalou. A luta interna de Júlia era palpável. As lembranças da confiança quebrada a assombravam. Eu não sei mais em quem confiar. Ela sentia a mente girando como um furacão. As imagens de traições, alianças, todos os rostos a seu redor tornando-se borrões de incerteza. Vamos, Júlia, decida rápido! Clara insistiu, mas o barulho se intensificou. Passos pesados se aproximando. A própria essência do medo a estrangulava. Era agora ou nunca. Então, em um momento de clareza, Júlia respirou fundo e gritou. Todos nós estamos sendo usados. Se continuarmos brigando, estaremos dando o que Daniel e Laura querem. As palavras pareciam reverberar, tocando cada um ali. Os encapuzados trocaram olhares, hesitando. Finalmente, um deles, com um brilho no olhar, disse: Então vamos lutar juntos. A sala parecia respirar de alívio. A tensão, embora ainda presente, agora carregava uma centelha de esperança. Juntos, os ex-adversários uniram-se, criando um plano rapidamente. Afinal, a ligação entre eles era mais forte do que qualquer traição. Quando todos se prepararam, Júlia olhou para os rostos ao seu redor. O sentimento de camaradagem, a vontade de escapar daquele pesadelo, era mais forte do que qualquer outro empecilho. O poder de união,
em meio ao caos e à morte, acendeu uma determinação dentro dela. O que nos espera no túnel é incerto, mas vocês estão prontos? Ela perguntou. Um coro de sim ecoou pela sala, determinado e forte. Daniel, agora em fúria, avançou. Vocês não me deterão. Ninguém sai daqui sem pagar. Sua voz era um rugido, mas o grupo já estava preparado. E quando o primeiro grito de batalha ecoou, tudo se transformou em uma dança frenética. Empurrões, gritos e uma luta pelo controle. Júlia sentiu a adrenalina enchendo-a enquanto eles avançavam. O túnel estava bem ali, uma escape, uma saída e um mistério. Quais segredos mais estavam à sua espera? Será que a escuridão guardava algo mais? Com essas perguntas inquietantes em suas mentes, eles correram para o futuro incerto. E enquanto deixavam o caos para trás, um sentimento de determinação os envolvia. Era o momento de lutar por suas vidas. E enquanto o desfecho ardia como uma chama, a única certeza que restava era que a luta apenas começava. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Faça parte dessa jornada e ajude a criar mais histórias como esta.